Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino, Dr. Marcos Galvão. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, muito obrigado. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Tema de hoje, com certeza, aí muitos que gostam, né, do cigarro vai ficar aí bastante ligado, né, que é justamente cigarros e as doenças respiratórias. Não precisa nem falar que o cigarro é um vilão, né? O objetivo da gente hoje é fazer com que pelo menos 100 pessoas parem de fumar. Coisa boa. Inclusive minha mãe lá em Jardim do Seridó, que fuma mais do que uma catapora, viu? Eu conheço sua mãe. Conheço, Conheço. né? Então o objetivo é esse, fazer pelo menos 100 pessoas pararem de fumar hoje para a gente ganhar o dia, a semana e o ano, né? O cigarro é um vilão para muitas doenças do organismo, não só para o aparelho respiratório, mas para o sistema cardiovascular. Então é um fator de risco para infarto, para AVC, é fatores de risco para diversos outros tipos de câncer que não sejam o câncer de pulmão ou câncer de boca e de faringe, de laringe, né? Ele gera, por exemplo, na minha área, é um fator de risco para perda de audição, justamente por essa ação no sistema cardiovascular. Então, o cigarro é um grande vilão. E hoje em dia, infelizmente, apesar de toda a informação que a gente tem disponível, a gente vê que muitas pessoas ainda fumam, principalmente nas regiões de clima mais frio, né? Talvez acabe sendo uma forma de se aquecer. E como foi que isso começou, né? No início, quando o cigarro foi lançado, inventado, criado, vamos dizer assim, a propaganda era massiva e sempre atrelada a situações prazerosas, pessoas muito bonitas, fazendo atividades esportivas e tudo mais com o cigarro. E com o tempo, os males foram aparecendo e chega ao caos que é hoje. Eu costumo dizer a meus pacientes que fumam que cigarro, quando ele não mata, ele deixa pelo menos uma cicatriz. Então é aquele paciente que é tabagista de longa data, que fuma muitos cigarros por dia, que nunca teve um câncer de laringe nem de pulmão, mas que está com enfisema pulmonar e não consegue respirar bem e às vezes termina a vida sufocado, dependente de estar ligado numa máquina de oxigênio para poder respirar. Então ele não teve um câncer, mas ele sofreu com o cigarro. Fora as outras situações, né? Sinusites crônicas, bronquites, doenças alérgicas e por aí vai. O cigarro impacta tanto na vida que é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de alergia respiratória. Então, a criança que tem contato com fumaça de cigarro nos primeiros 6 meses de vida, a chance dela desenvolver uma doença respiratória de natureza alérgica posteriormente é muito grande. Inclusive, quando o senhor me passou o tema, fui ler e vi que o cigarro ele tem relação com aproximadamente 50 doenças. Você pode escolher o que você quiser então, né? Isso, exatamente. São 50, né? É igual aquela história da roleta russa, né? A gente vai fumando e qualquer hora uma delas vai aparecer. Como o câncer, ele me parece ser a mais, digamos assim, famosa, as pessoas acabam se iludindo porque não tem câncer, eu vou continuar fumando? Isso, exatamente. É aquilo que a gente disse aqui. Às vezes tem muito paciente que diz assim, meu pai fumou até os 90 anos e nunca teve câncer. Mas infartou, mas teve um AVC, mas teve o enfisema pulmonar, vivia com a tosse, com secreção, querendo tomar xarope antibiótico que nunca resolvia, entendeu? Então tem todos esses detalhes que o cigarro provoca, não só o câncer. Claro que o câncer é a doença que mais assusta a gente, mas talvez nem seja a pior doença que o cigarro pode causar. Para doenças respiratórias, o cigarro ele prejudica mais? Pronto, qual é o problema da doença respiratória, né? É muito comum a queixa do paciente. Eu tenho sinusites de repetição, tenho otites de repetição, ou eu tenho uma tosse que não para. A gente chama de tosse de cachorro. E é geralmente expelindo secreção.
de onde vem o problema do problema respiratório no cigarro, sem falar do câncer ainda. O organismo da gente, ele produz secreções 24 horas, constantemente. O olho, por exemplo, produz uma lágrima, que é a secreção. E para produzir essa secreção, existe um sistema de limpeza dela, de drenagem. Falando da lágrima, a gente tem um canalzinho no canto do olho que faz a lágrima descer para o nariz e para a boca e vai drenando. E o sistema respiratório da gente, ele produz secreção o tempo todo. No nariz, na face, nos brônquios, no pulmão. E nosso organismo tem um sistema de limpeza dessas secreções. É por isso que a gente não fica afogado nem tossindo com catarro e secreção toda hora. Só que o cigarro, ele destrói esse mecanismo de limpeza. Então, quando essa destruição acontece, o paciente começa a reter secreções na via respiratória. Então, é daí que vem os quadros de sinusite, de bronquite, de pneumonias de repetição, exatamente pela essa estase, esse acúmulo de secreções que a gente perdeu a capacidade de limpar por causa do cigarro. Doutor, agora, de que forma o cigarro ele age no nosso pulmão, por exemplo? Pronto, um dos mecanismos dele é exatamente essa questão do clearance, da limpeza das secreções, que ele deixa de atuar. E secreção retida, ela gera infecções de repetição. E o cigarro, ele produz mais de 100 substâncias tóxicas na fumaça. E essas substâncias, quando vão sendo inaladas e entrando em contato com as células do pulmão e dos brônquios, provocam mutações celulares, né? E essas mutações fatalmente vão terminar num câncer. Embora o organismo da gente também tenha um sistema de defesa para combater mutações maléficas, chega uma hora que ele não dá mais conta. Então uma célula mutou, virou cancerígena, a partir dali ela vai se multiplicar pela toxicidade que existe nessas substâncias da fumaça do cigarro. Agora, porque, entre aspas, algumas pessoas têm sorte de não ter, por exemplo, o câncer do pulmão? Olha, isso varia muito de organismo, né? Então, tem pessoas que não têm uma predisposição ou que a carga de cigarro que ela fuma não é uma carga tão alta como outras. Então, isso aí são vários fatores que contribuem para essa proteção, entre aspas, né? Porque uma proteção total ninguém tem. Então, influenciam fatores genéticos, a carga tabágica daquele paciente, então, quantos cigarros ele fuma por dia. Isso vai influenciar muito, e o tempo que ele fez de uso do cigarro, né? E assim, às vezes o paciente é fumante, não desenvolve o câncer naquele período, mas lá na frente ele aparece. Então a gente tem muito paciente que faz 20 anos que parou de fumar e chega no consultório da gente com uma rouquidão persistente, faz mais de 15 dias, e quando a gente vai avaliar um câncer de laringe, né? Tá lá o tumor nas cordas vocais. Mas doutor, faz 20 anos que eu parei de fumar. Mas o efeito do cigarro tá lá, né? Ele não vai embora. Então, entrou em contato, a gente tá suscetível para o resto da vida. Por que é tão difícil parar de fumar? O cigarro, ele causa uma dependência, né? Uma dependência muito forte, e como qualquer substância que provoca dependência, parar aquele vício, vamos dizer assim, é muito difícil. Você pedir a um alcoólatra para parar de beber, você pedir a um paciente que usa benzodiazepínico, que é o medicamento que a gente entende que é para dormir, que é para ansiedade, para parar de tomar essa medicação, é muito difícil, né? Tem a dependência psicológica, tem a dependência química, tem os efeitos da abstinência. Então, tem paciente que está preparado psicologicamente para isso e consegue encarar essa nova fase numa boa, mas tem paciente que não. E na primeira dificuldade que encontra, a fuga dele é voltar a fumar. Então, é complicado. Como qualquer dependência, é complicado. E existe tratamento no caso, por exemplo? Para parar de fumar, os psiquiatras, eles fazem tratamentos, às vezes com medicação, às vezes com psicoterapia, mas na minha opinião, o mais importante é a força de vontade. É o paciente entender, é a pessoa entender os riscos que o cigarro causa para a saúde dele e parar de fumar por uma opinião própria e
lembrar de quando achar que precisa de ajuda, procurar ajuda. Então, nas unidades básicas de saúde existem hoje grupos de apoio aos pacientes que querem parar. Existe o tratamento medicamentoso, existe o tratamento com apoio psicológico. Então, assim, tem tratamento, mas todo ele vai depender, como qualquer tratamento de dependência, da força de vontade do paciente. Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, 988-775550, hoje recebendo aqui nos estúdios o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino da Clínica São José. Vamos lá às perguntas. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, doutor. Eu trabalhei um período, 13 anos, em cerâmica. Numa delas tinha 49 trabalhadores. Só tinha eu que não fumava. O restante, os outros 48, todos fumavam. Eu corro o mesmo perigo que eles. E estava numa situação realmente Difícil. difícil, e aí? Mas eu tenho fé que esses 47 desses 48 vão parar hoje. Rapaz, você tem um risco aumentado mais para a doença respiratória, né? A gente chama isso de tabagismo passivo, certo? Mas esse risco não chega nem perto do risco que é o fumante que tem um contato mais direto com as substâncias do cigarro. Então você pode ser uma pessoa que tenha desenvolvido alguma rinite, alguma inflamação de via respiratória, alguma coisa assim, mas seu risco não é nunca igual ao paciente que fuma de verdade, né? O risco é um pouco aumentado, mas não chega perto de quem fuma, não. Tem mais pergunta aqui. O ouvinte quer saber o seguinte, doutor Marcos, quem fuma uma carteira de cigarro por dia tem menos prejuízo do que quem fuma 3? Sim, com certeza. A carga tabágica ela é importante, ela é relevante. Existe inclusive um cálculo que se faz para ver a quantidade de cigarro que aquele paciente fuma no ano, para determinar o risco maior. Então, quanto mais cigarros você fuma por dia, maior o risco de desenvolver doenças respiratórias, por uma dedução simples. Você tem muito mais contato com as substâncias tóxicas numa carga muito maior do que quem fuma menos. Mas fumar uma carteira de cigarro já é muito cigarro. Fumar já prejudica. Pois é. Porque pense que o dia tem 24 horas e uma carteira tem 20 cigarros. Você não passou uma hora praticamente sem fumar um cigarro. E olha que 8 horas normalmente a gente passa dormindo. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Oi, bom dia, eu queria saber do doutor, eu nunca fumei. Ainda bem. Eu tenho como fosse uma coceira na garganta, como um pigarro na garganta e espirro muito e o nariz fica escorrendo. Eu queria saber o que é. E aí, doutor Marcos? Minha amiga, é o seguinte, pigarro e coceira na garganta, principalmente quando vem associado a sintomas nasais de espirro, de coriza e tudo mais, tem tudo para ser rinite e faringite. Provavelmente de natureza alérgica ou até não alérgica, né? Muito dependente do contato com o ambiente. E outra grande causa de pigarro e às vezes de coceira na garganta é a doença do refluxo. Então, assim, sem lhe examinar, pela história que a senhora contou, eu arriscaria mais na rinite com faringite ou até mesmo na doença do refluxo, ou as duas juntas, que é muito comum a associação. Mas o pigarro prejudica as cordas vocais? Prejudica, né? Porque quando a gente faz o ato de pigarrear com muita frequência, faz com que o ar passe com a pressão mais alta no meio das cordas vocais e faz com que a vibração das cordas vocais seja muito intensa. E isso pode provocar um trauma na mucosa e deixar o paciente com uma rouquidão, com alguma lesão de corda vocal. Pode ser psicológico também? O pigarro? Sim. Rapaz, pode, tudo pode, né? Na ansiedade e na loucura que a gente vive no mundo de hoje. Mas eu sou da linha que eu não gosto de afirmar que nada é psicológico até que seja extensamente investigado e que nada seja encontrado. Mas você pode, por exemplo, pigarrear, como é que se pronuncia? Isso. Até sem sentir. Você está tão acostumado com pigarro que você acaba fazendo sem ter vontade, por exemplo, necessidade. Nessa situação, a gente pensa que pode ser psicogênico, né? Que pode ser um sinal ou um sintoma produzido pelo próprio cérebro. Mas é difícil a gente ter um sintoma desse sem que tenha alguma coisa por trás. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, o doutor, eu fui proibida pelos médicos de fumar, mas eu sou tão safada
que eu fumo, só assim, eu não compro uma carteira, eu compro de 10, já para não fumar muito. Eu tive problema de estômago e daí foi nessa endoscopia que o médico proibiu que eu fumasse, né? Mas eu fumo mais por safadeza. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô nervosa, eu fumo. Só que eu digo que vou parar, mas parece que o diabo atenta e eu volto a comprar. Mas eu fumo mais assim por safadeza mesmo. Essa safadeza eu vou ter que deixar e custa o que custar. Vamos dizer que seja uma teimosia, né? Criatura, não vamos chamar isso de safadeza não, porque como a gente tá vendo, a gente sabe que é difícil. Eu sei que você sabe dos males que o cigarro pode lhe causar, mas é como você disse, acaba sendo uma fuga para a sua ansiedade. Então talvez o primeiro passo para você conseguir parar de fumar fosse esse apoio psicológico por trás. Então procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra para tratar essa ansiedade que você tem, para o cigarro deixar de ser necessário, né? E aí ela falou numa coisa interessante. O gastro fez uma endoscopia, né, que é um exame que vê esôfago e estômago, e alertou para ela do problema do cigarro. Então é aquilo que a gente estava falando, daquelas mais de 50 doenças que Marcos falou aqui, uma delas é o câncer de estômago e de esôfago, né? Principalmente o de esôfago, que pode ter o cigarro como fator de risco para o câncer. Ouvinte pergunta se é normal acordar com dor de garganta. Pronto. Normal não é, né? O conceito de saúde, ele engloba uma frasezinha lá que diz que não é para a gente perceber uma parte do corpo da gente. Se a gente está percebendo que ela existe, é porque ela está com algum problema. Então, se você está com a garganta doendo, alguma coisa está errada. Agora, essa época do ano, a gente chama muita atenção, porque o segundo semestre do ano na nossa região, o clima é muito quente e muito seco. Então, pela falta de umidade do ar, às vezes a gente acorda com a garganta muito ressecada e ela acaba ficando dolorida. No decorrer do dia, quando a gente vai se hidratando, vai se alimentando, aquele sintoma vai melhorando e desaparece, mas vira um ciclo. Então, o que é que a gente recomenda nessa hora? Lavar o nariz com soro fisiológico, vocês nunca esqueçam Todos os disso. dias. Todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Ingerir uma grande quantidade de líquido durante o dia, né? A gente recomenda 3 litros por dia, para manter o corpo bem hidratado. Maneirar no uso do ventilador e do ar-condicionado. E tomar alguma medida para causar uma umidade no quarto quando você for dormir. De preferência um umidificador ou pelo menos uma toalha molhada dentro do quarto. Isso atrelado ao ar-condicionado? Se for usar o ar-condicionado, tem que usar isso, né? A gente gosta de frisar para não causar o dano à via respiratória pelo ressecamento, né? E lembrar de colocar o ar, não precisa colocar o ar naquela temperatura que fique nevando dentro do quarto, né? Porque o frio intenso também não é bom para a via respiratória. Temperatura agradável, umidificador, toalha molhada, tomar bastante água, que isso aí provavelmente já vai resolver seu problema. A ventilação natural da janela aberta também prejudica? Bom demais, né? É menos prejudicial do que o ar-condicionado e do que o ventilador, com certeza. E quando você amanhece mesmo assim com a garganta irritada, por exemplo, Pronto, sem usar o ar, sem usar o ventilador, apenas com a ventilação natural? Nessa situação a gente vai pesquisar obstrução nasal, que obriga o paciente a dormir de boca aberta, né? Porque assim, o clima seco ajuda, mas dormir de boca aberta por uma obstrução nasal, independente da ventilação que você está no quarto, ela vai ressecar a sua garganta. A gente foi feito para respirar pelo nariz. O nariz tem essa função de umidificar, aquecer e limpar o ar que a gente respira. Então, se eu estou respirando pela boca, eu estou respirando um ar frio, seco e sujo. Então, ele vai irritar a minha garganta. Então, nessas situações, a gente geralmente vai pesquisar causas de obstrução nasal para ver se isso está provocando. E existem outras doenças também, né? Ele pode estar com a garganta com algum problema que ele não esteja identificando de pronto e que esteja causando a inflamação. Eu já ouvi aqui você falar várias vezes, e outros profissionais também, do quanto do mal que o ventilador nos causa, né? Isso. Porque assim, o ventilador ele é um vento numa velocidade forte, né? Que atinge, vamos dizer, a face da gente
e o ar é muito seco. Então ele resseca olho, ele resseca nariz, ele resseca garganta. Se ele não estiver bem limpo, ele vai jogar impurezas na via respiratória da gente, como poeira principalmente. Então, ele é um mal, mas que todo mal, se a gente souber usar da forma correta, manter limpo, distante, de preferência não ficar batendo no rosto aquele vento, ele pode ser usado tranquilamente. Nosso ouvinte Iris pergunta, doutor Marcos, meu esposo trabalha muito com locução nessa campanha, ele fica com a voz diferente, o que tomar? Na verdade é assim, o que deve estar acontecendo com ele é um esforço vocal que está causando um trauma nas cordas vocais dele e está fazendo a voz dele mudar. Então o que é que ele tem que fazer? Primeiro de tudo, se hidratar. Não pode deixar a corda vocal ressecada. Então o companheiro fiel dele é uma garrafinha de água, certo? Respeitar os períodos de repouso vocal. Então ele tem que dar uma paradinha no decorrer do dia e ficar totalmente em silêncio para a musculatura da laringe e para as cordas vocais repousarem, se restabelecerem. Uma alimentação saudável é muito importante nessa hora, né? Porque quando a gente tem refluxo, por exemplo, a acidez que volta do estômago, ela atinge diretamente a corda vocal. Então ele tem que eliminar esse fator. E uma dica muito importante para quem é profissional da voz, para quem tem voz como instrumento de trabalho. Procurar o fonoaudiólogo para ter a orientação do uso racional da voz. Aprender exercício de aquecimento das cordas vocais e de relaxamento para poder fazer antes de iniciar o trabalho e depois que terminar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Marcos, bom dia. E o climatizador, você indicaria para quem é alérgico? Eu tenho um filho que tem asma respirador bucal. Ele tem 18 anos. Desde criança foi consultado que fez 50% de adenose. Não foi feita cirurgia porque não aumentou. Mas ele só respira pela boca. Ele ronca muito. Aí eu queria saber, porque se o ventilador não é indicado e o climatizador seria recomendado? Deu para entender? Deu para entender. O climatizador, se eu entendi bem o questionamento, ele é um aparelho que mescla o ventilador com o umidificador, né? Então é um aparelho que você coloca a água lá e ele fica ventilando, jogando aquele vapor de água. O uso dele é muito válido. Inclusive, na região da gente que o clima é muito seco, ele acaba tendo esse benefício. Agora, evitar que o vento dele fique batendo no rosto e que o aparelho esteja sempre limpo. Com relação à respiração do seu filho, se a adenoide dele tem 50% e não entra no critério de cirurgia, não era para ele estar respirando de boca aberta. Então, ou ela não tem só 50%, ou o nariz está obstruído por outra causa, como rinite, por exemplo. Então, o ideal é que ele mantenha um acompanhamento e um tratamento para não ter um prejuízo maior lá na frente e ter que correr atrás desse prejuízo. Para fechar, o nosso ouvinte pergunta aqui, doutor, eu tenho problema de fungo no ouvido, né? E ultimamente está coçando muito, uma coceira intensa, e aí? Pronto, rapaz, fungo no ouvido é uma doença que às vezes dá um trabalho danado, certo? Porque o tratamento do fungo não é fácil. Fungo é um micro-organismo que normalmente é resistente à medicação, né? A gente demora para matar o bicho. Ele tem uma capacidade intensa de perfurar o ouvido. Muitas vezes esse paciente chega ao consultório depois de muito tempo pelejando com esse ouvido, porque no primeiro momento a gente pensa que é uma otite bacteriana, né? E fica tratando como otite bacteriana e vai adiando o tratamento. Então é comum o paciente chegar com 2, 3 meses de sofrimento. A coceira realmente é horrível, certo? E o ideal é que, se você está com fungo, procure tratar. Procure um otorrino, né? Para fazer essa avaliação e fazer um tratamento mais adequado para você não ter um prejuízo lá na frente. Eu pego muitos casos no consultório de perfuração do tímpano por causa de uma otite fúngica que vai sendo adiada. O tratamento vai sendo adiado. Não, é só uma coceirinha no ouvido. E dessa coceirinha, 2, 3 meses depois, aí vem todo o problema.
Doutor Marcos, minha filha tem rinite alérgica, fazia tempo que ela não tinha crise, agora começou uma crise grande, né? Limpa tudo antes de dormir, basta estar dentro do quarto, começa a tossir. Tem toalha molhada no ar, o ar 27 graus, mas mesmo assim ela entrou em crise, e aí? Isso. Nem sempre só a higiene ambiental vai ser suficiente para tratar a rinite. Talvez ele esteja precisando iniciar algum curso de tratamento com medicação. Via de regra, o clima frio, ele costuma piorar, dar mais problema em quem tem rinite. Nossa região não tem o clima frio, mas tem um clima muito seco e tem muita poeira. Então é muito comum a gente ver um aumento no consultório da procura de casos de rinite nessa época do ano por causa dessa falta de umidade. Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Estou sabendo que tem novidade na Clínica São José, né? Tem novidade. Notícia boa. Notícia boa, só notícia boa, graças a Deus. A partir de outubro, a gente vai, desse mês, né? Outubro, começamos hoje. A gente vai ter o serviço de ultrassonografia na Clínica São José com o Dr. Felipe Alves. Felipe, ele é um excelente profissional, faz ultrassonografia em geral, certo? E tem uma dedicação a mais numa área que por aqui a gente não tinha até hoje, que é a medicina fetal, né? Então ele é dedicado, além da ultrassonografia geral, ele é dedicado à área de medicina fetal. Então vai beneficiar muito e melhorar muito a qualidade do pré-natal que a gente tem aqui na região da gente com um profissional desse disponível para acompanhar o paciente. Então é um olhar totalmente diferente na avaliação de uma gestante do que quem faz só ultrassonografia geral. Então ele vai estar lá na clínica agora a partir de outubro, né? Acho que hoje ele já está lá fazendo exames e vem só somar com a região do Seridó. E a outra grande novidade é a doutora Jéssica Gadelha. Ela é nutróloga, né? Uma médica com especialização em nutrologia. A nutrologia é uma área da medicina que você não encontra muitos profissionais disponíveis, né? Ela não vai estar aqui todas as semanas porque ela vem de Campina Grande para atender aqui, mas ela vai estar pelo menos uma vez por mês lá na clínica. A nutrologia, ela trata das doenças relacionadas à obesidade, por exemplo, das doenças com deficiência de vitaminas, de nutrientes. Então é uma área da medicina que está sendo muito explorada agora, porque a gente está começando a ver que muitas doenças que os pacientes apresentam têm esse fundo por trás, uma alimentação errada. Então ela é um profissional que está capacitado a diagnosticar esses problemas de alimentação, de nutrientes, de obesidade e por aí vai. Então, no Seridó, acredito que a gente não tem nenhum nutrólogo de formação, né? E ela vai estar disponível lá na clínica também agora a partir de outubro. Acho que esse mês ela está na última semana de outubro atendendo. E também vai somar muito para a melhoria da qualidade da assistência à saúde na nossa querida região. Bacana. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. 7 horas e 40 minutos, conversamos com o Dr. Marcos Galvão aqui no nosso quadro Check-up.